que o Flamengo teve chegada aí do Léo Ortiz. Inclusive, estava toda engraçadinha a rede social do Flamengo hoje, né? Cumprimento Léo Ortiz e Léo Pereira, que os dois são parecidos. Ele, inclusive, entrou em contato comigo hoje, Alex. Léo Ortiz. Então ele assistiu nós, velho. É, para falar que a gente estava ontem cornetando o Bigode, né? Que estava mais cortando pra canhota. Ortiz pai, pelo amor de Deus, cara. A gente se conhece, ajuda seu filho, cara. Ele cresceu, toma suas decisões, mas errar no Bigode, não. A chegada do Léo Ortiz aí, com imagens. Você vê que a câmera pegou ele até por trás para não pegar o Bigode. O câmera perfeito. Tá aí, então, o Léo, né, o contato aí com o Kleber Xavier, o auxiliar. Já chegou na hora do rango, cara. Já atrapalhou o almoço do Tite. Essa comida aí deve ser boa, hein, Mansur? Tite gosta. Os caras nem convidam a gente, né? O Tite gosta demais do Léo, né? Teve uma atuação muito importante nessa transição, não só na escolha pelo Léo, mas também no aceite aí do Léo Ortiz, já posou com a camisa do clube. Até o perfil humano também se bate com o que o Tite gosta, né? Sim, cara. E é um zagueiro que ontem a gente estava falando muito aqui, de dar alternativa, né, dos dois lados da defesa. Né, jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Até de jogar com o Fabrício e Léo Pereira. Também. O Flamengo ganha um coringa, cara. Ganha um coringa. O Flamengo só não vai jogar com 3 zagueiros porque tem muito talento do meio pra frente pra deixar no banco. Aí você complica. Se você tirar na frente é pior ainda. Então, ó, já tem a sua digital. Já pode dormir no ninho. O Léo Ortiz. Já pegou o ninho dele ali. Já tá com tudo certo. E a gente estava vendo hoje a movimentação da rede social do Flamengo. Eu estava acompanhando, Mansur, a gente está vendo as primeiras atividades, então o primeiro dia, né, do Léo aí conhecendo o CT, já elogiou muito, inclusive, as dependências do clube. Eu estava lendo hoje aqui, né, e eu gosto muito de ver, eu acho que o termômetro do torcedor é muito legal. É uma aprovação maciça, né, da convocação, muita gente destacando, inclusive, a vontade, né, do Léo Ortiz de fazer essa transição nesse momento para o Flamengo. Agora, tem muita gente que já quer ver o Léo titular, cara. Muita gente. Chega com status, né? Exato. Que não só pelo valor pago, mas pela regularidade em tanto tempo aqui no futebol brasileiro, no projeto, né, do Red Bull Bragantino. Eu tenho dúvida se isso acontece nos primeiros jogos pela forma de trabalhar do Tite, né? Como hierarquia? Ele não tem ninguém, ele não tem hoje, quando você olha para o campo, você não vê um defensor do Flamengo, nesse momento, comprometendo o time. Os números defensivos do Flamengo são absurdos. E sempre ponderando, gente, o padrão dos adversários nessa altura da temporada é mais baixo. Mas todos estão jogando com os Flamengo, mesmos, praticamente. O Flamengo com o Vasco, o Flamengo contra o Vasco teve a ponto de sofrer gol. O Léo Pereira salvou 2 bolas. Eram 2 goleiros em campo, praticamente. Isso. Aí o Flamengo permitiu muito pouco ao Botafogo, permitiu muito pouco ao Fluminense, num jogo em que nem criava tanto até o segundo tempo, quando desatou ali, conseguiu o primeiro gol e desamarrou o jogo. Mas é difícil você hoje, e pela forma como o Tite trabalha, de valorizar os jogadores que estão com ele, os jogadores do grupo, eu acho que vai ser algo gradativo. Em algum momento vai surgindo uma brecha para algum jogo, um jogo que alguém fica fora, e o campo normalmente vai indicando. Acho que o Tite vai administrar isso através da experiência. Eu não imagino uma coisa pé na porta e o Léo Ortiz entrando imediatamente. Tenho quase certeza Embora que não. ele seja, para mim, o melhor zagueiro do Flamengo, do ponto de vista de potencial técnico. Ótimo o início de ano do Léo Pereira, vai bem o Fabrício Bruno, fez um bom brasileiro ano passado. É importante num time que joga adiantado, porque ele é muito rápido para a cobertura. Tudo isso. Os dois estão bem. Agora, eu acho que o Léo Ortiz eu vejo como um jogador de nível acima. Só acho que vai ser gradativa a entrada. Eu tenho certeza que vai ser gradativo. Pelo jeito de trabalhar, né? Cara, isso aí faz parte, até porque a chegada dele também já vai trazer um senso de coletividade e para todos do setor evoluírem, que naturalmente o cara sabe o que vai acontecer. Isso o Tite ele vai saber lidar muito bem. E outro, o Ortiz também ele chega numa maneira, num ponto do Flamengo, que ele sabe, ele vai ter que conquistar o espaço dele, apesar dele chegar num momento da carreira bem pronto. O Alex, tem um outro jogador, né, que aí a gente está falando de um cara que está chegando e vai buscar espaço, vai disputar, a torcida quer que jogue, até pelo status que chega de fato do Mansur, mas tem um outro que parece que o caminho dele é fora do Flamengo. A gente está falando isso porque a janela vai se fechar em 7 de março, agora, popular, hoje. A gente já está falando em meia-noite 18. Então é o dia do fechamento da janela. É today. Do futebol brasileiro. É today, para você que está vendo em inglês aqui, né, o nosso troca de passe, que é o Thiago Maia. Né? O Thiago Maia também a gente já pode falar em novela, né, com a questão Thiago Maia, não com o clube definitivo. Porque o Thiago despertou o interesse do Corinthians e o Thiago avançou demais, né, com o Internacional. Tem, né, um desejo em contar com o jogador, que o Flamengo hoje tem 50% dos direitos, a outra metade é do Lille, né, o clube da França. Nessa negociação,
a informação que chega na apuração da Letícia Marques, que cobre o dia a dia do Flamengo, é que ele não participa de nenhuma atividade com o grupo, né, em campo. As atividades são de academia, regenerativos, aí é o contato que ele ainda tem com o grupo. Mas, no mais, treinando separadamente, um Thiago que busca, junto com o Flamengo, com o staff, uma solução para ele, porque, por exemplo, com o Tite ele não foi nem relacionado. Ele participou de um jogo contra a Portuguesa, quando o Flamengo ainda estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Então, quando ele volta, vai, viaja, joga ali quase 70 minutos do jogo, mas foi o único jogo que ele entrou em campo. E a gente não está nem falando mais do Thiago presente nesse grupo, né? Porque o Flamengo tem o Alan, ainda não está participando, tem o Pulgar, tem o Igor Jesus. O que se fala é que a expectativa é de que o Alan agora vai conseguir ter, sob o ponto de vista físico, uma regularidade. Poder ter uma sequência. Né? O Alan praticamente ainda não falou como um jogador do Flamengo numa sequência de jogos. À disposição aí do Tite. O Thiago, para mim, teve ótimo rendimento no Flamengo sempre que ele foi esse primeiro volante, que via o jogo quase o tempo todo de frente. Por exemplo, no Thiago time... Dorival? Dorival, exatamente. Em que você tinha a formação do losango, ele era o volante mais recuado, mais próximo dos defensores, fazia a saída de bola em muitos jogos, vendo o jogo de frente, e acho que ele tem mais dificuldade quando ele dá alguns passos à frente para jogar em espaço curto e às vezes recebendo a bola de costas pro gol adversário. O Dorival me surpreendeu, Mansur. Porque quando a gente fala depois, de pronto, eu falo, não, isso foi perfeito o Dorival, mas eu achei naquele momento que o João Gomes seria o primeiro Não, o João Gomes vai meia para a esquerda. O João Gomes, ele vai numa segunda linha e o Thiago Maia se destaca ali. Eu acho que o Thiago foi útil ao Flamengo. Em vários momentos e principalmente nesse. Só pelas imagens que eu fiquei do ano passado, em algumas idas em cobertura ao Maracanã, Alex, o Thiago parece que aqueles casos de jogador, que não é exclusividade do Thiago, a gente já viu em outros momentos, que acabou o clima. Que a atmosfera ali da torcida com o Thiago já não era legal. Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, o 3-0. Se eu não estou enganado, é esse jogo mesmo. O Flamengo tomou um baile do Atlético dentro de casa. O Thiago estava desolado, cara, num jogos de final de temporada. Ele estava no banco desolado. E parecia muito, aquela imagem, ela me marca como um fim de ciclo. Mas eu acho que o Thiago é um jogador muito útil, cara. Para, por exemplo, o Corinthians, por exemplo, o Internacional, quem tem esse desejo, parece que um pouco mais avançado. A negociação não é fácil, ainda se arrasta. Hoje é um dia decisivo aí para todo mundo de mercado. Mas eu acho o Thiago um bom jogador, cara. Eu acho que no momento de crítica o sarrafo também, o sarrafo do Flamengo. É muito bom jogador. E é difícil essa situação, você vê que ele não está trabalhando ali porque já não faz parte. E às vezes o Flamengo, que é justo e legítimo você querer aquele determinado valor ou uma forma de negociação, e quem está querendo ele acaba vendo essa situação e também às vezes tenta se aproveitar, porque cada um quer o benefício para si, mas aí o Flamengo, lógico, tem que acabar vendo também a questão do atleta, né? Que não dá para você, cada dia que passa nessa circunstância, cara, é muito triste para o atleta ficar. Então é óbvio que hoje o caminho do Thiago Maia, e por mais difícil que seja, também tem seu nome na história do Flamengo, foi importante, tem que seguir seu caminho agora. Agora tem que ver que realmente essa negociação acaba trazendo, mas acaba sendo triste. Para onde ele for, ele vai realmente ser peça importante. Isso é óbvio. Você vê o Corinthians agora se encaixou até com alguns volantes, está conseguindo começar a recuperar um Fausto Vera. O Inter está montando um baita time, que também já tem ali no seu meio o Bruno Henrique, que está vindo super bem, mas ao mesmo tempo o Thiago Maia, pelo que a gente viu, parece que estava muito bem encaminhado e acertado com o Inter, com esse desejo de ir para lá, e se brecou. Então tem coisas que realmente a gente não fica sabendo, mas tomara que eles encontrem uma solução rápida, porque para qualquer atleta, ainda mais do nível do Thiago, de ficar ali, fica muito triste. É até legal a gente falar, como o Thiago atuou no Carioca, juridicamente existe uma brecha no regulamento, que essa janela mesmo fechando agora, entre o dia 1º e 19 de abril, ele pode assinar com outro time, por exemplo, o Internacional, se quiser contar com o Thiago e avançar na negociação, isso ainda é permitido ali no início de abril. Então, o Thiago, o Inter e quem mais estiver interessado aí para arrumar uma solução para o jogador no Flamengo e ele começar de fato a temporada 24, ainda tem uma brechinha nesse regulamento que pode ajudar o Thiago e quem estiver interessado. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.